Oi, eu sou a Luísa Kemi, criadora da Kemi Cupcakes, responsável pela maior produção de cupcakes do Distrito Federal. E nessa semana, você vai descobrir como ganhar até R$5.000 nessa Páscoa fazendo cupcakes na cozinha da sua casa, mesmo que você não saiba cozinhar e ache que não tenha tempo. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Talvez eu mesma pensasse isso se eu não tivesse atingido esses resultados e bem mais que isso nos últimos anos. E daqui a pouco eu vou te contar como tem sido isso pra mim e por que eu decidi compartilhar isso com você. Antes, eu gostaria de te adiantar que resultados como esses são tão fáceis quanto possíveis de serem alcançados em épocas como essa, de Páscoa, e também em outras épocas do ano. Então, o que você vai aprender aqui não será útil apenas para essa época do ano, será útil sempre, o ano todo. E se você aplicar isso todos os meses, isso pode compor parte ou a fatia principal da renda da sua casa, como é o meu caso. Ainda sobre a época da Páscoa, veja só o que o dono fundador da Cacau Show disse. Na véspera da Páscoa, se vende mais chocolate do que nos meses de janeiro e fevereiro juntos. Isso é incrível, né? Vender em um dia mais do que se vende em 2 meses juntos. A procura por doces e chocolates aumenta de forma absurda nessa época do ano. E já já você vai entender por que você está no momento ideal para aproveitar isso. Bem, só que antes de conseguir resultados como esse, minha vida nem sempre foi assim. É muito provável que eu era como você. Eu sonhava um dia em ter minha independência financeira ou ganhar uma quantidade de dinheiro que eu não dependesse de mais ninguém. Em algumas situações, eu sonhava em poder ajudar nas despesas da casa quando a situação apertasse. Eu queria poder fazer algo. E apesar de ser muito nova na época, eu resolvi ir para a cozinha e tentar a sorte me arriscando fazendo doces. Só que por mais que eu tentasse implementar as coisas que eu via em programas de televisão, em sites na internet, isso não me trazia resultado nenhum. Pelo contrário, só me deixava ainda mais frustrada. Você sabe que na internet tem muita coisa solta por aí, e eu cometi o erro de procurar receitas e modos de preparo em sites paralelos, em vídeos de pessoas que pareciam realmente querer me ajudar. Só que se você já seguiu alguma receita dessas antes, você sabe no que isso normalmente dá. Os resultados são mesmo frustrantes. Se você já tentou fazer cupcakes, é provável que seus bolinhos ou tenham afundado no momento que saíram do forno, ou tenham ficado grandes demais. Talvez eles tenham ficado muito duros, ressecados ou com gosto ruim. Talvez seus cupcakes tenham ficado solados. Ou mesmo que você tenha acertado na massa do bolinho, talvez tenha acabado errando no recheio ou na hora de confeitar. Se você já tentou fazer ou morre de medo de fazer uma decoração, acha que não é seu forte ou que não tem habilidade, sim, eu também sei como que é isso. Eu já passei por todas essas fases. E essas coisas acontecem por vários motivos. Mas acredite, na hora que você descobrir quais são, você vai ficar impressionada porque são extremamente simples. Por exemplo, quando o seu bolinho de chocolate afunda e você não sabe o que aconteceu, é muito provável que você esteja usando uma temperatura de 180 graus no seu forno, como normalmente se diz para fazer por aí. Só que a temperatura ideal do bolinho de chocolate é de 150 graus. Cozinhar a uma temperatura muito acima vai continuar afundando seus bolinhos. E se o seu forno tem a temperatura mínima de 180 graus ou mais, tá tudo bem que no vídeo 3 eu vou te ensinar uma receita que você vai poder assar nessa temperatura. Outra coisa extremamente simples, usar os ingredientes em temperatura ambiente. Eu vejo muita gente por aí que tira os ingredientes direto da geladeira para a vasilha de misturar. Fazer isso não vai te levar até o cupcake perfeito. E são dicas assim, simples e fáceis, que vão transformar você na pessoa mais conhecida da sua região por fazer os melhores cupcakes do mundo. Agora, se você se acha um desastre fazendo cupcakes, decorações, um desastre na cozinha, ou mesmo nunca tenha se arriscado nessa arte, tá tudo bem, eu também já passei por isso e eu sei exatamente o que você está passando. Eu me lembro de uma vez que fiz uma receita que tinha ficado tão ruim, mas tão ruim, que ninguém em casa quis comer. Então eu resolvi jogar tudo fora, tinha ficado realmente ruim. E no dia seguinte, quando eu saí na rua, em frente ao meu prédio, um cachorro tinha revirado o lixo todo, feito uma bagunça e comido tudo que estava lá. Quase tudo, porque meus cupcakes ficaram jogados pelo chão. E naquele momento eu senti muita vergonha e muita vontade de desistir. Nenhum cachorro com fome de rua quis comer meus cupcakes. E junto com isso, eu ainda carregava uma frustração grande, de uma vez que eu tentei ajudar minha tia a decorar as lembrancinhas de casamento dela. Até que ela gentilmente disse pra mim que terminaria sozinha naquela tarefa. E na hora eu entendi, as minhas decorações eram as que ficavam mais feias. E depois desse episódio, meu irmão ainda tirou sarro da minha cara e disse: "Tomara que você nunca precise fazer nada manualmente para sobreviver." Você deve imaginar como eu me senti nesse momento, né? Bom,
Depois disso, de tanta angústia e frustração, eu decidi parar. Eu tive a certeza que aquilo não era pra mim e que eu devia tentar outra coisa. Eu era uma verdadeira negação na cozinha. Eu pensei que talvez eu devesse começar a focar em outras coisas, ajudar de outra maneira, quem sabe. Se eu ajudasse com as coisas de casa, lavando, passando, arrumando, talvez já seria alguma coisa. Só que no fundo, não era com aquilo que eu queria me ocupar. Essas coisas pareciam ser o mínimo que eu devia fazer. Eu sentia que eu precisava fazer mais. Então eu decidi que pela última vez eu me arriscaria de novo na cozinha. E aí eu tentei de novo. E eu errei muito. Eu gastei horrores nos primeiros meses testando tudo que era possível. Definitivamente, isso não é algo que eu quero pra você. E eu sei que você também não quer isso. E se você seguir tudo que eu tenho pra dizer, você não vai precisar cometer os mesmos erros. Eu cheguei a perder fornadas inteiras de cupcakes apenas testando receitas novas. Eu tentei de tudo que eu encontrava por aí. Tive que jogar fora quilos de pasta, quilos de massas e até formas de metal que foram inutilizadas. Bizarro, né? E depois de muito errar, eu comecei a perceber algumas coisas. Alguns determinados padrões. E o mais impressionante é que eram coisas pequenas que nós simplesmente não percebemos. E foi aí, nessas milhares de tentativas, que eu descobri cada coisa simples e boba que eu estava fazendo de errado, que foram as chaves para a mudança radical que eu precisava. Existem alguns truques que fazem toda a diferença no resultado final. E pode ficar tranquila que eu vou compartilhar todos eles com você. São coisas que provavelmente você vai deixar passar despercebidas se resolver fazer sozinha, assim como eu deixei. Coisas simples como bater demais a massa do bolinho e deixá-la com muito ar. O incrível foram os resultados disso, de aprender e aplicar tudo o que eu estava descobrindo. O primeiro resultado eu senti em casa. Diferente daquela primeira vez, os elogios começaram a aparecer. E foi aí que eu resolvi levá-los para a escola a primeira vez. Eu era muito nova na época e estava na 8ª série. Eu me lembro direitinho daquele dia. Eu levei 10 cupcakes. Eu fiquei apreensiva esperando até que o primeiro bolinho foi vendido. Depois disso, em instantes, os outros 9 acabaram e todo mundo elogiou. Eu fiquei muito feliz e resolvi fazer a mesma coisa no dia seguinte. Mais 10. Dessa vez eles acabaram ainda mais rápido, porque o pessoal que tinha experimentado no outro dia já fez aquela propaganda, né? E aí eu pensei, por que não 20? E foi exatamente o que eu fiz. Mal sabia eu que estava cometendo meu segundo grande erro. Muitos sabores. Tem um cardápio com uma variedade enorme de sabores. Pode até parecer contraintuitivo, mas eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E esse é um erro que ou você está cometendo ou você vai cometer. Então presta muita atenção. E depois que eu percebi o erro que eu estava cometendo e ajustei meu cardápio, as coisas subiram para um outro nível. A quantidade de cupcakes que eu vendia por dia na escola começou a dobrar. 20, 50, 100 cupcakes por dia. Na época, meu irmão, mesmo que tinha falado aquela besteira lá, estudava na mesma escola que eu e tinha que me ajudar a levar cupcakes em caixas, porque eu já não dava mais conta de levar tantos cupcakes sozinha. Vocês podem imaginar meu prazer de fazer ele carregar todas aquelas caixas, né? E na hora do intervalo, eles eram todos vendidos instantaneamente. Em menos de 15 minutos de intervalo, todos os meus cupcakes apareciam. Era o maior alvoroço na minha sala. E eu percebi que estava literalmente diante de uma mina de ouro. Como você talvez esteja sentindo agora, ou vai sentir durante a semana do cupcake. Assim como algumas alunas também já perceberam, e você vai poder ver um vídeo de algumas falando sobre isso. Lá na minha escola, a notícia começou a se espalhar. E além da escola, eu comecei a aceitar encomendas por fora. A princípio das mães de colegas meus, e aí as coisas subiram de nível mais uma vez. Hoje eu já tive a oportunidade de atender clientes gigantes como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Tribunal de Justiça. Às vezes recebo encomendas tão altas que tenho que recusar. De vez em quando recuso metade do pedido por não ter condições de atender tudo. Foi assim quando o Banco Central me procurou para pedir 2.500 cupcakes de um dia para o outro. Na época, eu ainda trabalhava na cozinha da minha casa e nem se eu quisesse atender isso tudo, na minha casa não ia caber essa quantidade de cupcakes. A metade desse pedido já ocupou todas as estantes da minha casa, o sofá e todas as mesas. Foi uma loucura. Eu tive que recusar metade desse pedido porque daria conta de entregar apenas 1.125. E quando eu comecei lá atrás, eu jamais imaginaria que as minhas Páscoas nunca mais seriam as mesmas. Em épocas como essa, ou pedidos como esse, eu chego a ganhar em um dia o que eu levaria meses para ganhar. Assim como o dono da Cacau Show disse, isso vai estar disponível para você. E digo mais, vai estar disponível para você muito mais rápido do que esteve para mim.
visto que você não vai precisar passar por tudo que eu passei e nem cometer os mesmos erros que eu cometi. O que eu vou compartilhar com você aqui hoje e durante essa semana toda são as chaves que me fizeram sair de um cupcake que nem um cachorro de rua faminto queria comer para o cupcake mais vendido do Distrito Federal. Isso vai poder ser seu. No vídeo 3, eu vou compartilhar com você uma das minhas receitas secretas de um dos meus bolinhos de cupcakes mais vendidos. Você nunca mais vai ter problemas com uma receita que não funciona. O que a maioria das pessoas diz por aí é que beleza não importa, que o que importa de verdade é o sabor. Será que é verdade? Me responda uma coisa. Você já experimentou alguma coisa pelo Facebook? Você já sentiu o sabor de alguma coisa pelo Instagram? Outra coisa. Você já entrou numa loja de doces e viu um doce maravilhoso que te deixou com água na boca e você comprou mesmo sem saber qual era o gosto dele? Pois é isso que acontece. As pessoas se importam com a aparência, acredite. Tá, isso quer dizer que o sabor não é importante, Luísa? Pelo contrário, ele é importantíssimo e as pessoas só vão voltar se o sabor for realmente gostoso. Mas elas só vão comprar a primeira vez se eles forem absurdamente lindos. Então, se você é como a maioria do mercado e acredita que é mais importante ser gostoso do que bonito, por favor, para de acreditar nisso. Se você já faz cupcakes mais gostosos que bonitos, é muito provável que você esteja tendo dificuldade em vender seus bolinhos. Essa única dica vai te economizar pelo menos 1 ou 2 anos de resultados frustrantes. Veja esse exemplo. Essas são fotos que eu peguei na internet aleatoriamente. Esses cupcakes são comuns e esses estão lindamente decorados. E eu poderia até te falar que esses cupcakes comuns são mais gostosos, mas no fundo, qual deles chama mais sua atenção? Qual deles você compraria ou encomendaria para sua festa? Um segundo mito que eu quero quebrar nesse vídeo é algo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a fazer cupcakes de verdade. É o mito de quanto mais sabores, melhor. Essa é uma dica preciosa que se no final da semana do cupcake você não se lembrar de nada do que viu aqui e se lembrar apenas disso, todo o meu e o seu esforço vão ter valido a pena. Os iniciantes no negócio de cupcakes acham que é preciso criar e ter disponíveis inúmeros sabores de cupcakes. Eles não sabem de nada. Isso é muito ruim, porque você vai perder muito tempo e comprar muita matéria-prima para fazer cupcakes que não vão ser muito pedidos. Então você vai começar a comprar menos desses ingredientes e várias vezes, quando seus clientes pedirem, você não vai conseguir atendê-los. Com o tempo, o que vai acontecer é você começar a ter clientes frustrados por terem visto e imaginado um determinado tipo de sabor na festa deles que você não faz mais porque ou não tem material ou não vai compensar fazer apenas 5 ou 6 cupcakes de um sabor. Outro problema tem a ver com o tempo e o custo-benefício. Você vai descobrir que não vale a pena sujar mais uma vasilha, mais uma forma, mais um bowl e mais um fouet para fazer apenas 3 cupcakes de um sabor diferente. Entenda que a bagunça do espaço e de utensílios para fazer 30 cupcakes é a mesma que para fazer 3. E não só a bagunça, também a limpeza e o espaço usado. Ainda um outro problema de ter vários sabores é o seu investimento inicial fica mais caro. Você vai ter que comprar vários ingredientes a mais para fazer vários sabores. Um outro mito muito comum é o de que você precisa comprar ingredientes caros e importados para fazer seus cupcakes. Será mesmo? Essa é uma dúvida e um erro muito comum que as pessoas cometem. Só que isso eu vou responder no próximo vídeo, na prática. Como esse vídeo já ficou maior do que eu esperava, eu não vou me estender muito mais. No próximo vídeo, além disso que eu comentei, eu vou falar mais sobre outros mitos que existem na produção de cupcakes e vou dar o pulo do gato, que é a diferença de um cupcake profissional para um cupcake amador. E atenção, no próximo vídeo eu e você vamos juntas criar uma decoração de Páscoa incrível para um cupcake. Sim, a gente vai modelar uma decoração juntas para você ver o quão fácil é e que está disponível para qualquer pessoa. Para fazermos passo a passo, tudo que você vai precisar é arrumar uma massinha de modelar, dessas baratinhas que você encontra em qualquer R$1,99. Ou, se você já quiser fazer isso em pasta americana, deixa preparado para o próximo vídeo 150 gramas de pasta americana e corantes comestíveis nas cores rosa, verde e laranja. Você encontra isso em qualquer loja de festas. O próximo vídeo vai ser incrível! E no final dessa semana, a gente vai poder acompanhar o resultado dessa brincadeira aqui mesmo nessa página. Eu tô preparando algo super fantástico. Super fantástico! Antes de mais nada, deixa um comentário aqui nessa página dizendo o que você achou desse primeiro vídeo, alguma dúvida que talvez tenha ficado na sua cabeça e o que você espera da Semana do Cupcake. Se você lembrar o nome de alguma amiga próxima ou pessoa que você acredita que vai gostar de tudo que foi dito aqui, marca ela aqui embaixo também. E eu te vejo no próximo vídeo para uma aula prática de como decorar cupcakes. Beijos!
Muita gente fala que a aparência não importa, né? E eu tive uma prova real disso quando eu comecei a vender cupcakes na 8ª série lá no colégio. Eu acordei de manhã, preparei os cupcakes normalmente e tinha morango na minha geladeira. E aí eu lavei o morango, cortei e coloquei em metade dos cupcakes. E quando eu cheguei no colégio, quando tocou o sinal do intervalo, a galera veio em cima dos cupcakes que tinham morango. Eles estavam mais bonitos, mais atrativos. Eles eram a mesma coisa, os dois cupcakes, o que tinha morango e o que não tinha, mas a galera atacou primeiro o que tinha morango. E foi nessa hora que deu estalo na mente e eu percebi que eu tinha que atrair primeiro pelos olhos das pessoas, porque elas não tinham provado ainda. E aí que eu vi que a aparência realmente é importante. E aí eu passei a colocar morango em tudo, né? Então deixa um comentário aqui embaixo, eu quero muito te conhecer, quero muito conhecer a sua história, saber se você tem experiência ou não tem. E eu vou ler cada um e responder pessoalmente. E eu tô muito ansiosa para te conhecer.